12. E a gente começou com uma frase dele: as faculdades do homem têm de ser desenvolvidas de tal forma que nenhuma delas se sobrepõe a outras, tá? Porque ele quis dizer assim, ó, que a gente, porque ele durante todo o material que a gente leu a respeito dele, ele coloca assim, ó, que não existe, sendo bem direta nas nossas palavras para ser mais breve, não existe gente burra nem pessoa que não possa aprender. Todo mundo tem suas qualidades e todo mundo tem as suas dificuldades, mas assim, ó, cada um tem, todo mundo tem a sua capacidade, só que cada um precisa ser estimulado de uma certa forma. Então, ele coloca que cada o homem tem que saber ser, como dizer, isso que eu falei a palavra, tu tem que, se aquilo que tu não consegue fazer, tu tem que exercitar aquilo, entende? Então, todo mundo tem a capacidade de ser estimulado. Pestalozzi. Ele nasceu em Zurique, na Suíça, em 1746. Ele perdeu o pai dele com 4 anos de idade. Ele tinha uma classe social boa, ele tinha uma situação financeira boa. No momento em que o pai dele faleceu, ele ficou só com a mãe dele e ele acabou passando por sérias dificuldades financeiras. E aí, só com isso, assim, dele não ter condições, ele passou assegurias, ele passou fome, ele passou sérias dificuldades, ainda mais que na época que ele viveu, só estudava aquele que tinha condições, só tinha direito à educação aquele que tinha condições financeiras. Então, ele teve assim, ó, para conseguir estudar, ele teve que lutar muito por isso. E ele teve o apoio dos protestantes, porém, ele sempre se disse cristão. E aí, quando ele ficou jovem, que ele conseguiu estudar, ele começou a estudar para ser sacerdote. Ele queria seguir a carreira religiosa. E aí ele acabou desistindo de seguir a carreira religiosa porque ele queria trabalhar com agricultura. Ele tinha o sonho de trabalhar com o campo, de viver no campo. E aí ele acabou abandonando a carreira de sacerdote. Só que assim, gurias, durante todo o tempo dele, desde que ele começou a passar fome, que ele começou a passar por certas dificuldades, o sonho dele, quando ele começou a ter possibilidades melhores, foi sempre ajudar as pessoas com dificuldades. Sempre foi esse o propósito dele. Ajudar aquela criança que não tem condição de estudar, aquela criança que não tem pai, que é órfão, que não tem aonde morar. Então, em 1774, ele fundou um orfanato, onde ele tinha o objetivo de ensinar as técnicas agrícolas. Ele queria juntar o sonho dele de trabalhar com o campo e ajudar as crianças. Só que assim, ó, não deu certo. Ele não queria para ser agricultor, não deu certo, ele não tinha nenhum embasamento para isso. Acabou ele fracassando. Só que com 23 anos, quando ele entrou na faculdade, ele casou com uma... o nome dela. E ela era 8 anos mais velha que ele. E ele diz assim, ó, que ela era a melhor mulher para ele, né? Era a melhor mulher do mundo. E aí, quando eles casaram, ela até incentivou esse sonho dele de ser agricultor, mas também acabou fracassando, não deu certo. E então ele resolveu transformar o projeto agrícola que fracassou
porém ele não desistiu dos objetivos dele. Em 1780, Em 1780, ele escreveu a primeira obra dele, que foi As Horas Noturnas de Ermitão. Ali falava sobre os pensamentos da depressão dele, né? E o interessante é que essa obra foi feita nesse orfanato, onde abrigava as crianças e jovens que precisavam de atenção. Em 1781, ele escreveu a obra mais famosa dele, que foi Leonardo Gertrudes. Essa obra tirou ele do anonimato, né? aqui tem a foto. Que fez grande sucesso na Alemanha, né? E essa obra, ela relatava de forma gradual, né? Porque ela era feita em casa, feita numa aldeia, e também ela demonstrava os frutos do esforço de uma mulher dinâmica, né? E dedicada. E o interessante é que em 1798, quando a cidade de Stans foi invadida, esses habitantes massacrados pelas suas tropas, eles pessoalmente reuniam todas as crianças que ficaram desamparadas ali e passou a cuidar delas com mais precárias condições, ou seja, elas passaram a ficar melhor ali naquele orfanato porque na verdade, assim, Gurias, ele nunca foi rico, nem depois dele conseguir melhorar, ele nunca foi rico, ele nunca teve situações maravilhosas. Pelo que a gente veio lendo, ele nunca teve situações assim de dizer, dá pra mim montar um orfanato e eu com minhas próprias rendas, não, ele nunca teve essa condição. E aí no momento que deu a guerra, que ficou aquele monte de criança desamparada, ele não aceitou, entende, deixar aquelas crianças desamparadas, por ele já ter esse sentimento de proteção com os desamparados. O interessante que eu estava falando aí, em 1998, ele gastou muitas energias ajudando essas crianças, né, naquele orfanato, e tempo também. Embora foi algo que resolvesse ele ser desgastado, que ele tivesse que trabalhar tempo, ele fazia tudo com amor. O interessante desses pessoalógicos é porque ele dizia que tudo que eles tinham que fazer por amor, principalmente na educação. A educação, ela deve ser gerada por amor em todos os sentidos. Um professor, numa sala de aula, se ele direcionar, chegar lá na sala de aula e tiver amor pelo trabalho dele, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar naquela criança da melhor forma possível. Tendo dificuldade, tendo os problemas, não parar quieto, ele vai ajudar, porque ele tem amor naquele trabalho. E o trabalho dele é ensinar. E o interessante é que em 1799, aquele edifício foi requisitado por um invasor francês, né? E ali ele instalou um hospital. E aqueles esforços foram perdidos. Tudo que ele fazia com aquelas crianças foi deixado de lado. E em 1801, a gente tirou outra obra dele, que foi muito importante, né? Outro livro, intitulado Como Jesus Ensina as Crianças. Ali ele expõe os métodos pedagógicos dele, né? Que foi do fácil ao simples e do mais difícil do complexo. E daí ele continua medindo, pintando, escrevendo, cantando e assim por diante. Ele ensinava as crianças, as pessoas, os jovens ali da melhor forma possível. E ele, além do afeto que ele demonstrava para as crianças, ele ensinava como a natureza que tinha em volta. Ele não precisava de um livro, ele usava o que ele tinha para ajudar aquelas crianças ali, porque elas também tinham dificuldade. Elas não tinham caderno, elas não tinham lápis, mas ele queria ajudar aquelas crianças, tendo o mesmo direito que muitos que possuíam dinheiro não tinham, mas aquelas crianças, elas não tinham. E esse afeto materno fazia com que ele escrevesse os livros sempre inspirado de uma mãe para o filho. Porque uma mãe, por mais dificuldades que tenha, ela sempre dá amor, dá afeto, dá carinho, dá atenção que ela quer. E é isso que ele queria passar para todos os professores. E em 1802, ele foi ao Museu Histórico de Paris, né, e pediu para esse Napoleão para criar um sistema educacional. Mas esse educador, ele disse que não, porque não tinha que perder tempo no primário para o alfabeto. Ele não poderia perder tempo. Então, mais uma vez,
em 1805, ele mudou-se para ir com o Verdão, no Lago do New Chapéu, e ali ele se dedicou ao trabalho dele continuamente, né? E as atividades principais dele era trabalhar com as crianças com desenho, escrita, canto, educação física, modelagem, né? A cartografia, as excursões, as árvores, ele dava tudo que ele tinha na volta. E aí, essa técnica dele era frequentada por muitos estudantes da escola. Aí a recém, essa escola que ele fundou, foi reconhecida por todos os lados. Esse orfanato que a Rosana falou, estava comentando para vocês como é que era desenvolvido as atividades, ele durou cerca de 20 anos. Só que em 1815 começou assim, ó, dar muitas desavenças, muitas brigas entre os professores, pois havia eles discordavam de várias coisas que ele gostaria de implantar. Porque assim, ó, até hoje, a nossa realidade, a gente às vezes vê, um professor vem às vezes cheio de ideias novas, vamos sair, vamos ver, vamos buscar, vamos levar o aluno para fora, e aí aquele professor acomodado, eu não quero, vamos fazer bagunça, vamos correr. E aí quando no momento que ele começou a implantar essa nova metodologia, de pegar o concreto, fazer o aluno tocar, fazer o aluno ver, para ele poder conhecer, ele encontrou muitas divergências. Ele encontrou assim, ó, realmente até 1825, os professores assim, ó, entraram numa batalha assim, e ele acabou tendo que encerrar ali a jornada dele. E aí ele acabou que se aposentou. Ele desistiu de seguir, né? Mas deixou para nós a lição, o exemplo para continuar. Ele se aposentou e veio falecer em 17 de fevereiro de 1827, em Brno. Aí a metodologia de Pestalozzi. A metodologia ditada por Pestalozzi é aquela que parte do simples para o complexo, ou seja, gurias, não adianta eu chegar lá para o meu aluno e dizer, hoje a gente vai estudar o ABC as sílabas, se ele não conhece a letra. Só que não adianta eu mostrar a letra para o meu aluno se ele não sabe o que ele pode fazer com aquilo. Então ele colocava assim, ó, que tu tem que partir sim do simples, daquilo que o aluno já conhece, daquilo que do saber que o aluno já tem, para o que ainda desconhece. Então, tu tem que partir do simples para o mais complexo e do conhecido, daquilo que o teu aluno, por exemplo, vai estudar os tipos de solo. Bom, o que o meu aluno já conhece? Aí, vê a terra lá fora. Já é o início, eu tenho que partir daí. Mas adianta eu ficar aqui dentro da sala de aula onde eu tenho uma lajota para falar do solo? Não. Então, o que ele colocava? Qual é a teoria dele? Que para o aluno aprender, o aluno tem que sair para fora, ele tem que conhecer, ele tem que tocar. E não adianta eu trazer um texto lindo e maravilhoso para o meu aluno, falando sobre, vamos falar de Paris, ou então, ele nunca teve Paris, vamos falar a língua oral que ele conhece. É trazer o que o aluno conhece, a realidade do aluno, falar aquilo que o aluno está vivenciando, trazer as vivências, o que o curso está nos proporcionando, né? O que o curso está nos instigando, é trazer a vivência do aluno para dentro da sala de aula. Então, partir do concreto para o abstrato. Não adianta eu começar a falar para o meu aluno imaginar tal coisa se eu não partir daqui, do que ele pode tocar, do que ele pode sentir. E ele dizia assim, ó, que o principal papel do professor seria respeitar os estágios de desenvolvimento pelos quais a criança passa. Porque não adianta assim, eu tenho uma quarta série, um exemplo, mas nenhum é igual ao outro.
Eu tenho que saber respeitar, um exemplo, a Leila tem um tipo de, vai se desenvolver de uma forma, a Meli vai se desenvolver de outra, e eu tenho que saber respeitar esse desenvolvimento deles. Não é que eu vou chegar com o material pronto e toda a turma vai avançar, mas todos têm a capacidade. E assim, ó, como a Rosana, não sei, agora eu falo porque a Rosana completa. Ele colocava sempre, gurias, que a escola não tem que ser extensão do lar. Por que não tem que ser extensão do lar? Ela tem que se espelhar no lar. Se a mãe, ele era assim, ó, ele trabalhava com afeto, ele gostava do que fazia, mas ele não passava a mão na cabeça de aluno nenhum. Ele era rígido, ele cobrava, então ele dizia assim, ó, que a escola não podia ser extensão do lar, porque a mãe vai, acaricia e deixa. O professor não pode. O professor tem que saber se impor, mas de forma correta. Tem que saber trabalhar com o aluno com afeto, com carinho, conversando, dialogando e buscando aquilo que ele tem para dar. O professor tem que servir de instigador, tem que instigar o aluno para demonstrar o que ele sabe. Também é interessante na nossa escola de Pestalozzi que não havia provas, né? As notas ou castigos que partiam naquela época não existiam, porque as pessoas eram chicotadas, os alunos eram chicotados pelo demonstramento. Era normal, né? Isso era normal ali naquela época. Então, mas o mais importante é que o conteúdo era desenvolvido, né, por habilidades e valores. A criança aprendia tudo aquilo que ela poderia fazer depois, tirar de proveito. O que não era de proveito não era ensinado. E só um pouquinho, interferindo. Lias, a gente falou em conteúdo e material. O conteúdo não era conteúdo pronto. Como é que o professor, ele não chegava, a metodologia dele não é chegar e tu dá para o aluno o conteúdo pronto, e sim o aluno descobrir aquilo. Tu direciona, mas não dá a resposta. Então, a educação era um desenvolvimento total do aluno. Ali ele estava começando a ensinar, o aluno ia começar a despertar. Né? Se ele ensinasse sobre a natureza, com afeto, amor, a criança ia aprender mais sobre a natureza. A história, a geografia, ele usava esses meios que existem na nossa volta. Ele não usava muito os técnicos didáticos, vou passar hoje fração, porque sabe que tem que passar fração. Ele ensinava as crianças a contar o que ele possuía na sua volta. Ensinava a geografia mostrando também a volta. Era uma forma simples, porém as crianças aprendiam. Você vê porque ele era pai, ele era conhecido como pai da educação. Mostra também que a escola era uma continuação do lar. Então, no lar, a gente encontra o fundamento de toda a cultura verdadeira, humana e social. Muitas vezes uma criança vai para a escola para quer aprender. Então, o que lá no passado, o pessoal já viu que se a criança não tinha condições em casa, ia para a escola, não tinha condições mesmo, não tinha apoio, não tinha o psicológico da criança, ela não era bem estruturado. Então, por que ele queria aprender se a família não puxava? Então, lá no passado já era verdade, né? E hoje a gente vê muito isso. E muitas vezes os pais influenciam as crianças na escola, no sentido deles desenvolverem melhor. Mostrou também que na visão do Pestalozzi, o professor tinha que instigar a criança levando a se expressar de uma forma ativa e voluntária, ou seja, né, demonstrar o que ele estava aprendendo, porque ele tinha adquirido outro conhecimento, ele demonstrava através da ação. E ele foi um pioneiro da educação moderna, porque foi ele que criou o quadro, né, o giz, para poder ajudar todas as crianças do mundo. Mas ele criou o quadro giz, mas é só uma forma de recurso, Elias. Ele não colocava o quadro giz, a mesa, o professor como
como é que eu vou dizer, o único recurso. Junto com o quadro e com o giz, ele criou também todos os recursos, assim, ó, ele trouxe para as aulas dele, para o método dele, todos esses recursos concretos que hoje, né, são cobrados de nós para desenvolver em sala de aula. A contribuição de Pestalozzi para a educação do campo. Qual foi a contribuição dele para a educação do campo? Dizendo que ele utilizava os pontos afetivos e da natureza para ensinar seus alunos. Isso nos mostra que podemos fazer uso desses sentimentos e usar a natureza para ensinar nossos alunos os conteúdos curriculares de forma mais prática e dinâmica, dessa forma passando segurança e deixando-os à vontade para se expressar e expor as suas ideias. Cabe ressaltar que Pestalozzi sempre evidenciou o meio que a criança estava inserida, o que nos serve de exemplo para desenvolver uma aprendizagem mais qualificada, pois sempre defendeu a qualidade e não a quantidade dos conteúdos desenvolvidos. Então, assim, ó, o Pestalozzi, ele sempre colocou que não existe melhor forma de desenvolver educação se não for de uma maneira que a criança gosta. Porque se a criança não gostar, se ela não estiver interessada, não adianta tu querer transmitir o conhecimento, porque ela não vai assimilar. Então tem que ser com afeto, tem que ser com amor. Se o professor está dentro da sala de aula, ele tem que estar porque gosta. E assim, ó, ele usava muitos recursos naturais, muito a realidade do aluno. Ele usava muito a natureza para suas aulas. Se ele ia estudar as plantas, ele ia ver a planta, ele ia pegar a planta. Então, assim, ó, a grande contribuição para ele, eu acho que é a teoria dele para o nosso curso. É a gente trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula e não ter, né, aquela mentalidade que eles vão sair, que vão fazer bagunça, que é melhor ficar dentro da sala de aula em vez de ir conhecer o palpável. Mas a vida que educa não é uma questão de palavras, de inspiração e atividade. E é isso que exige de cada um de nós, principalmente nós da ciência. Nós queremos ser professores, nós queremos ser bons professores. Nosso objetivo não é apenas falar numa sala de aula e ensinar o que como professor. Mas o nosso objetivo é ir lá naquela sala de aula e ajudar aquela criança a aprender a amar o que ele está querendo. E o que deu para perceber também através dos textos do Ias, que assim, ó, que ele, como diz ali, ó, ele fala muito em ação. Ele não fala assim, ó, do livro didático, até eu acho que nem existia na época, mas ele fala muito em ação. A aula dele é a prática, é o que você pode ter, o que você pode tocar. Tá? E esse foi o nosso trabalho. Antes de pegar aqui, ó. O mundo está cheio de pessoas úteis, mas vazio de quem lhe dentro. Deixa que eu ler. O mundo está cheio de pessoas úteis, todos nós, mas está cheio de mas vazio de quem lhe dê emprego, é verdade. Ou seja, assim, criança. Todo mundo tem as qualidades, basta cada um saber reconhecer no outro. Não é o emprego lá, o emprego, sim, é saber colocar o aluno naquilo que ele gosta, naquilo que ele tem mais facilidade. Obrigada.